No episódio do podcast Solta o Verbo com o pastor Zé Bruno, ele compartilha sua visão sobre o que significa viver uma espiritualidade saudável. Para ele, espiritualidade não é um conjunto de rituais ou práticas religiosas, mas sim uma vivência diária que se manifesta nas relações humanas, na empatia e na compaixão. Zé Bruno enfatiza que a verdadeira espiritualidade está enraizada na vida cotidiana e se revela no cuidado com o próximo e na prática do amor, conforme os ensinamentos de Jesus. Ele alerta contra uma religiosidade que se distancia da realidade e das necessidades das pessoas, destacando que a fé genuína transforma vidas e promove justiça, paz e solidariedade. E tem algumas pessoas que nos acompanham, né, que estão agora, assim, chegando na fé ou estão naquela fasezinha, assim, de calcular o preço para ver se é isso mesmo que quer, né? E eu queria que, se você puder comentar um pouquinho, o que você acha que é uma espiritualidade saudável, assim, para quem está começando esse processo de fé? Uma espiritualidade saudável é um tema vasto, né? Pode-se falar muita coisa a respeito disso. Mas já que a gente está falando de saúde é uma coisa ligada à soma, ao corpo, né? Vamos falar mas tem a saúde mental, vamos falar então da saúde da fé, né? Já que a gente pode falar disso. Não deveríamos porque a única perspectiva de fé plausível para nós deveria ser o Evangelho. Então, eu não preciso falar de saúde quando eu estou no ambiente do reino. Mas talvez uma pseudo-fé que não está ambientada no reino e no Evangelho é chamada de fé e causa danos, machuca, desvia, como é que eu posso dizer? Que mais? Fanatiza, sabe? Aí fala assim, abusa. Então você fala, isso é uma fé que não é saudável. Na verdade, isso não é fé. Fé não é apenas uma coisa que eu acredito. Eu acredito nisso, então eu tenho fé. Nós fazemos um paralelo ou tentamos traçar umas linhas de sinônimos entre fé e crença. Mas a fé cristã, ela é um modo de se viver a partir do que nós cremos. Não é só o que nós cremos, é como nós vivemos a partir do que nós cremos. Quando alguém te pergunta assim, qual é a sua fé? Você vai dizer, eu acredito que Deus cura. Não, você não diz isso. Eu acredito que Deus livra. Não, eu acredito que Ele me salvou. Não é só isso. Quando alguém te pergunta qual a sua fé, ele está perguntando qual é o conjunto de crenças que orienta o teu comportamento. Isso. Então, a partir disso, não deveria ter uma fé que não é saudável, né? Então, o nosso conjunto de crenças parte da criação. A gente entra no campo da cosmovisão cristã. Eu sou uma criatura de Deus, eu vim do barro, eu não sou nada. Ele me criou, soprou e é assim que a gente é. Só que nós escolhemos o não Deus como ambiente de vida, quando a gente comeu do fruto, porque lá em Adão todos nós escolhemos isso. E aí a gente se afastou dele. Então nós somos seres que vivem num ambiente chamado pecado, que é o ambiente do distanciamento de Deus. Por isso a gente comete alguns pecados que são erros pontuais, mas porque nós nascemos em pecado, somos imperfeitos e finitos, como toda a criação o é, por causa da queda, e a gente precisa de Cristo. A gente precisa dele. Então, quando você disse calcular o preço, também não deveria, pelo fato de que quando eu olhei para Cristo e percebi que tudo o que eu via era uma mentira, Ele é a verdade. Todas as minhas decisões eram descaminhos, porque Ele é o caminho. E descobri que a minha vida era uma grande morte, porque Ele é a vida. Então eu neguei a mim mesmo. Isso não é fácil. Tive que tomar a minha cruz e passar a segui-lo. Então, a partir do momento que eu neguei a mim mesmo e que o meu novo nascimento teve um requerimento para mim mesmo, que era da minha morte, então, para quem já negou tudo e morreu, não precisa fazer conta. Mas é interessante que cada um tem
trilha diferente, né? Por exemplo, a minha conversão também foi muito assim de impacto, né? Jesus alcançou meu coração e sem demora eu quis, né? Largar tudo e seguir a Cristo. Mas a gente conhece pessoas que ficam ali assim, calculando o preço, se vão querer isso mesmo. Elas estão meio que em duas É porque órbitas, o assim. mercado da religião e o mercado da fé atrapalha um pouco a proclamação do reino. E as duas coisas estão misturadas. E é difícil separar. Então, a pessoa que se aproxima de uma fé, se ela está fazendo o cálculo do preço, do que ela vai ter que deixar, é porque ela está se aproximando, tentando entender o que ela vai ganhar. Então, isso já é uma lógica de mercado, de investimento e de colheita. Onde que eu coloco, invisto meu tempo, minha vida, minha crença, meu dinheiro, e o que eu colho com isso. Mas quando eu me aproximo da fé dessa maneira, eu já estou numa prateleira, né? Deve ter outras fés, ou outras religiões, que eu vou ler a bula, vou ler o rótulo, mas não é uma decisão pessoal, de morte pessoal para um novo nascimento. E muita gente olha para a fé cristã, ou para as religiões como um todo, pensando nesse ambiente que é o grande mercado da vida, que a vida é um grande mercado, do que eu posso ter a partir disso. E a fé cristã, ela diz para mim, o que você vai perder a partir disso, que é a sua vida. A fé cristã requer de mim a morte, morte a todo dia, todo dia. A gente vive de morte em morte e de ressurreição em ressurreição. Todo dia eu estou mortificando minha vontade, minha carne, meus desejos. E eu não faço conta porque, na verdade, eu não quero mais ser quem eu era. Então, a verdadeira conversão, se a gente pode usar essa palavra, é olhar para Cristo e dizer, caramba, é isso. É de lá que eu vim, déjà vu. É de lá que eu vim. Cara, ele é o começo de tudo. Caramba, isso aqui não é vida. Agora eu descobri o que é viver. O que eu vou ter a partir disso, o que vier é lucro. Eu já ganhei a vida. Eu já ganhei a vida, eu encontrei a vida. Eu vou segui-lo e eu vou andar com ele. E isso tem muito mais a ver com o que está aqui dentro. Minha nova perspectiva de amor, justiça, paz, lealdade, verdade, pecado, arrependimento. É uma reconstrução do meu ser. Não tem a ver com o investimento de coisas que eu vou ter aqui. Porque se a religião é um lugar que eu me aproximo para ter benefícios aqui, eu tenho que dizer para você que quem mora no Morumbi, na Vila Madalena ou em Alphaville não precisa de religião. Porque ele já tem tudo o que tem aqui. Aí eu começo a ter, no mercado da religião, a conta de benefícios, lucros e perdas dentro dessa materialidade. Mas quando eu entendo o Cristo, isso aqui é o que menos importa. Ainda que Ele seja bom, cuide de mim, me abençoe, me livre, está tudo certo. Ele é Senhor, Ele é Pai. Mas eu não me aproximo dEle para um negócio da fé. Então, acho que isso é bom para esclarecer, né? Porque é uma rendição. Talvez o que acontece na instituição é o seguinte, né? O cidadão chega e ele chega com um jeito de falar, um jeito de vestir, um jeito de se comportar, né? E são tudo coisas externas, né? O jeito que ele faz. E aí, a intenção primária é que ele se converta, então que ele pare de falar daquele jeito, que ele pare de usar aquelas roupas, que ele pare, né, de ter umas atitudes que ele tinha. E beleza, a maioria das pessoas até faz esse processo. Chegou na igreja, se converteu por fora o estereótipo, a casca. Só que, tipo assim, se antes ele tinha orgulho de ter um tênis da Nike e tal, e ser o bambambam das menininhas, agora ele tem orgulho de ter um cargo de liderança. Agora ele tem um orgulho de, sei lá, sabe? Então parece que muita gente está dentro do sistema religioso, convertido, mas não convertido o coração. Não foi aquela pessoa que o próprio Espírito chegou e, sabe, e desmontou aquela pessoa no meio, mostrou o quanto ela era pecadora, e ela falou, o que eu estou fazendo na minha vida, não quero mais. Aí você percebe que nessa hora pouco importa a etiqueta da sua calça. Tanto faz, né? Uma coisa também, o nosso pastor líder lá do acampamento Morial, Joel, falou um tempo atrás, que tocou muito meu coração, assim, foi que deve ser horrível você viver uma vida com Cristo, mas querendo viver uma outra coisa.
né? Você, tipo assim, eu tenho essa vida com Cristo, mas eu queria estar vivendo uma outra vida, sabe? E aí isso acontece muito, tem algumas pessoas, né, que às vezes vivem a vida inteira na igreja, depois assim, que tem aquele, né, se desvia, ela assim, ela vira completamente diferente, você não consegue entender, né? Mas porque ela talvez aquilo sempre esteve dentro dela, ela sempre quis viver essa outra vida, né? Porque Deus não transformou o desejo dela, o íntimo do desejo dela, né? E como talvez seria uma espiritualidade saudável, genuína, o teu desejo ser transformado, você não querer mais viver essa vida. Não você viver, eu sou cristão, mas, como eu queria estar vivendo aquela outra coisa, como eu queria estar pegando um monte de mulher, como eu queria estar, sabe? É porque o benefício sempre está na alça de mira. Eu imagino assim, é difícil a gente teorizar essas coisas, mas vamos pensar em 3 tipos de pessoas. Tem uma pessoa que de verdade acontece um total quebrantamento. Ela percebeu que ela é uma pecadora, ela teve um encontro com Cristo. E ela falou, eu quero ser uma nova criatura. O ambiente da comunidade da fé vai contribuir com isso na vida dela, e formá-la, discipulá-la, ou pode ser que o ambiente seja o ambiente do tem que. Agora você tem que cortar o cabelo, você tem que mudar de roupa, você tem que... Mas como essa pessoa ela está completamente rendida a Cristo, ela vai obedecer. Ela vai obedecer, porque ela ama Jesus. A roupa, o cabelo, o jeito. E ela faz isso de forma genuína, né? Até um tempo atrás... Ela faz de forma genuína. Eu vi um testemunho que uma menina falou assim, quando eu conheci Cristo, eu estava tão apaixonada, tão rendida a Jesus, que se eu lesse que, sei lá, que se depilar era pecado, eu não ia me depilar, porque eu ia fazer tudo que fosse possível. Porque encontrou com Cristo. Obviamente que você tem também um ambiente de comunidade de fé, que quando essa pessoa genuinamente encontra Cristo e ela começa a conviver nessa comunidade, ela vai aprendendo sobre a transformação, a obra do Espírito. Mas essa pessoa, pode ser que uma hora ela diga assim, pô, essa comunidade aqui é muito legalista. Eu deixei de fazer, não porque eles me obrigaram, mas porque de verdade eu sou uma nova criatura. Mas o irmãozinho que chegou ali, ele nem entendeu direito e deram um banho de Conde de Sarzedas nele, encheram ele de roupa de crente, mas ele nem entende o que está acontecendo. Tudo bem. Tem um segundo. Um segundo que é aquela pessoa que se aproxima da comunidade de fé porque ela pensa no benefício ou até porque ela busca uma religião para ser transformada. Se ela encontra um lugar legalista que apenas ensina para ela um comportamento e não uma transformação, uma hora ela vai se cansar, porque o benefício não chega, não é isso, não é um mercado, e ela se sente como alguém que viveu a vida toda, isso não pode, aquilo não pode, isso não pode, e no fim das contas ela nem sabe por que ela está fazendo o que ela está fazendo, porque não houve o encontro genuíno com Jesus, e essa, eu acredito, é a pessoa que fala, quer saber de uma coisa? Estou fora, isso aqui não faz sentido, e de verdade não faz. O evangelho, a pregação do evangelho é uma loucura. Ela faz sentido para quem entende o que é a morte e o novo nascimento. Para quem não entende, vira uma religião como qualquer outra qualquer. E chega uma hora que ela fala, cansei de ficar repetindo ritos sem sentido. Mas há um terceiro movimento, que é aquele que tem talvez a religião como um status, também não entendeu nada como esse segundo não entendeu, mas ele encontra uma comunidade de fé que também não está preocupada em falar para ele sobre transformação. E diz para ele, pode vir do jeito que você tiver, que aqui para a gente você vai ser aceito do jeito que você é. E essa pessoa se acomoda e ok. E ela vive ali. Zé, aonde Jesus está? Não é Jesus que está. Somos nós que estamos nele. Porque nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Jesus está aqui, está lá fora, está na rua. Na verdade, a existência humana ela está compreendida dentro da grandiosidade do Senhor. Todo o universo e todo o cosmos é menor do que a grandeza do Deus eterno. Então, não tem essa de onde ele está, onde ele não está. Em qualquer um desses ambientes você vai encontrar Jesus, como você pode encontrar na rua, em qualquer lugar, porque nele vivemos e nele nos movemos. Não existe um dealer oficial, representante, que Deus só está aqui com a gente e não está com o outro. Não estou dizendo nada sobre isso. Eu estou dizendo que diferentes terras recebem diferentes sementes que os semeadores saem a semear. E a gente não tem controle disso. Eu descobri que o meu papel é semear o Evangelho.